Eu só vou pedir para que sejam desligados os microfones de vocês assim que terminarem as falas, para não dar eco. Sim. Compliance? A pronúncia é compliance. Compliance. Ok, Vini? Advogados, advogadas, bacharéis em direitos, acadêmicos. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa honra que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, os recebe nessa noite de forma virtual para o webinário Compliance em Lei Geral de Proteção de Dados, com o doutorando Cleóbert Santos. Esse evento é organizado pela Comissão de Direito Digital e Inovação da OAB Tocantins, com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Tocantins, a ESA, e a OAB Tocantins. Esse evento tem como objetivo de elucidar os principais pontos para a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Registro aqui a presença do presidente da OAB Tocantins, Dr. Gedeon Pitaluga Júnior, presidente da Comissão de Direito Sistêmico, doutora Risete Ribeiro, presidente em exercício da Comissão de Direito Digital da OAB Tocantins, doutor Júlio Franco, diretora administrativa e financeira da ESA, doutora Diolina Rodrigues, e o palestrante da noite, doutorando Cleóbert Santos. Registramos também, agradecemos a presença de todas as pessoas que nos acompanham pelo canal YouTube, os nossos conselheiros federais, estaduais, presidentes de comissões, diretores da ESA, presidentes de subseções, todos os advogados que militam nessa casa. Convido para fazer uso da palavra o presidente em exercício da Comissão de Direito Digital, doutor Júlio Franco. Boa noite a todos. Agradecer aqui a presença de todos, na pessoa do presidente Gedeon, da doutora Diolina e da doutora Risete, e principalmente do nosso colega Cleóbert Santos, que é o maior, ou um dos maiores, no assunto dentro do estado de Tocantins, e quem não disser também do Brasil, né? O compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados estão em evidências devido à expansão aí do tratamento dos dados digitais que vem ocorrendo, né, e ao longo do mundo, e em especial no Brasil, por conta da entrada em vigor da Lei 13.709. As empresas, os órgãos públicos vão ter que se adaptar para poder tratar e coletar, armazenar e compartilhar os dados de todos os usuários da rede aí de forma segura e transparente. Por isso, eu só tenho a agradecer aí ao Cleóbert para poder vir aqui, trazer essa colaboração para todos nós, e agradecer também ao AB, que está ajudando a transmitir isso aí para todos os outros colegas. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Convido agora para fazer a palavra a doutora Diolina Rodrigues. Boa noite a todos. Em nome da ESA, eu quero agradecer a presença de todos os que fazem parte dessa transmissão, o palestrante, que com certeza pelo currículo vai ser uma excelente palestra, e a gente só tem a agradecer, e a ESA está sempre à disposição para colaborar em todos esses eventos que vêm a somar para a advocacia tocantinense. Boa noite. Com a palavra, doutora Ribeiro, presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Doutora Risete, você me ouve? O microfone deve estar desligado. Boa noite a todos. Quero desejar uma boa noite a todos, uma ótima palestra, agradecer pela oportunidade e ressaltar a importância de eventos como esse, né, na nossa caminhada profissional.
e espero que todos aproveitem bastante. Convido para o uso da palavra o presidente da OAB Tocantins, doutor Gedeon Pitaluga. Boa noite a todos, uma grande satisfação, felicidade estar aqui com vocês. Eu iniciei nos 30 dias, retornei hoje para a direção da OAB Tocantins, e aí sou privilegiado aqui de já voltar no dia de um evento importante e simbólico como esse. Eu falo simbólico, eu gosto muito de simbólico, então eu gosto muito de o lado simbólico disso, porque é um compromisso com a Escola de Advocacia, eu cumprimento o eminente diretor, professor de Cultura, cumprimento os presidentes temáticos dos advogados, uma pessoa, o presidente Júlio, o presidente Risete, também o Cleópatra, que é de casa, tocantinense, todos os dirigentes da ordem que estão acompanhando o evento nesse momento. E é um dia simbólico porque todos sabemos do compromisso que a instituição tem, essa gestão tem, com inovação, com pautas como compliance, com advocacia 4.0, e essa pauta está muito presente e deve estar presente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Sobre o direito sistêmico, o presidente Risete está aqui conosco, né, que é a precursora da matéria aqui no estado do Tocantins, uma das precursoras em todo o país, do sistema OAB, e é nesse sentido que venho, Cleópatra, destacar duas coisas, basicamente, que querer tomar, nem de perto aqui, tomar o tempo da sua palestra, que é o motivo de todos estarmos aqui. Uma é a temática, é um tema importante, um tema que sensibiliza a advocacia, que está muito presente, deixou de ser uma tendência e hoje é uma realidade para todos nós, né? Um Estado que tem os seus processos praticamente judiciais todos já eletrônicos, em todos os sistemas do sistema judicial tocantinense. Então, a inovação faz parte do nosso dia a dia no estado do Tocantins. Segundo, o currículo e o privilégio de termos aqui o Cleópatra, que dá palestra no Brasil inteiro, internacionalmente. Eu, que antes de ser presidente da Ordem, presenciei por várias oportunidades ele palestrando em São Paulo, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados, recentemente, uma ligação, Cleópatra, vou aqui cometer uma inconfidência, do amigo em comum, que é o Cláudio Alemã, o ex-Cláudio Alemã, me ligando, e do ouvidor nacional do Conselho Federal da Ordem, e querendo me apresentar uma pessoa que era referência nacional e internacional dessa temática, e quando ele, depois de muito falar do currículo, da qualidade, ele me fala que era você. Aí eu falei assim, Cleópatra é amigo nosso, e é da nossa casa, então fiquei muito feliz de ver esse reconhecimento que você alcançou, né? Não só em termos de país, não só em termos do sistema OAB, mas internacionalmente, e hoje é um grande privilégio, em nome da advocacia tocantinense, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, recebê-lo aqui e destacar a generosidade que você sempre tratou a nossa instituição e toda a advocacia do estado do Tocantins. Então, uma boa noite a todos os advogados e advogadas tocantinenses que estão conosco nesse momento, e que possamos aproveitar aí da melhor forma possível, com a tecnologia que hoje é disponível, com essa forma telepresencial, que às vezes nos distancia, às vezes nos aproxima tanto, de uma oportunidade ímpar e singular como essa de hoje à noite. Uma boa noite a todos, um grande abraço. Cleópatra, muito obrigado de coração pela generosidade que sempre teve conosco da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada, presidente, sempre muito atuante, muito presente em todos os cursos e eventos aqui da Ordem. Com muita honra, convido para a sua palestra, que traz o tema Compliance em Leis Gerais de Proteção de Dados. Ele é doutorando e mestre em computação, bacharel em Direito, professor visitante da Faculdade de Direito de Nova York e da Faculdade de Direito de Washington. Com vocês, Cleópatra Santos. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a presença ilustre do presidente da OAB do Tocantins, Dr. Gedeon, que além de amigo, uma pessoa aí que é muito empenhada nessas ações, não só educacionais, mas em relação à própria advocacia. Ele falava agora há pouco sobre o Dr. Alemã, que é um amigo que eu tenho no Conselho Federal, inclusive foi o Alemã que idealizou um curso de crimes digitais que eu ministrei pela ESA Nacional, né? Esse curso tem sido
oferecido pela ESA Nacional. Inclusive, eu recomendo para quem... Estou vendendo o meu próprio peixe aqui, mas eu recomendo para quem tem interesse nessa temática aí, que tem a ver com o tema de hoje, né? Agradeço também a presença da doutora... Eu não me recordo o nome que está na presidência, ao lado aí do doutor Gideon, me desculpe, mas eu coloco aqui meus agradecimentos, a doutora Diolina, o Júlio Poli, que é nosso presidente em exercício da Comissão de Direito Digital da OAB do Tocantins, a doutora Risete também, demais presentes aí, advogados, profissionais da TI, demais pessoas que estão espalhadas aí mundo afora, Brasil afora, aí pelas vias da internet. Então eu vou, sem mais delongas, eu vou colocar uma apresentação aqui para nós, já para a gente ir namorando aí os primórdios disso. Eu espero que apareça aí para vocês a tela já com o cadeado, aí já apareceu, né? Eu acredito aí, o pessoal está balançando a cabeça, dá para ver já os meus slides. Então, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu já antecipo que é uma lei que ela não estava em vigor, e ela não está em vigor na sua totalidade, ela está em vigor quase na sua inteireza, mas as punições previstas nela só vão começar a ter vigência em agosto do ano que vem, e isso não quer dizer que o Brasil está órfão em relação às punições inerentes a esse tipo de lei, as advertências, as multas que essa lei traz para o não cumprimento dela. A gente já tem ações sendo impetradas, por exemplo, pelo Ministério Público. A gente tem um caso icônico do Ministério Público Federal, do Distrito Federal e Territórios, onde ele usou a LGPD como base para uma ação civil pública relacionada ao uso indevido de dados pessoais. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, sobre essas definições legais aí de dados pessoais. E eu antecipo para quem está assistindo que esse é um tipo de norma que ela traz para nós. Esse slide aí eu já coloco de propósito, uma oportunidade muito grande, e não só em termos nacionais, né? Muita gente pensa, poxa, a gente está aqui no Tocantins, que é um estado do norte, será que eu devo investir realmente nessas questões de direito digital, de crimes na internet? Eu digo para vocês, em primeiro lugar, a LGPD ela é uma lei nacional, ela veio para ficar, a exemplo do próprio Código de Defesa do Consumidor. A gente teve uma pressão externa ao Brasil para que o Código de Defesa do Consumidor ele vigorasse, ele fosse criado e entrasse em vigor lá na década de 90. Ou seja, empresas do mundo inteiro, elas precisavam de uma maior segurança jurídica aqui no Brasil, então elas participaram dessas iniciativas, fazendo com que o Brasil se adequasse no cenário internacional em relação às relações de consumo. O mesmo efeito tem ocorrido com a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós temos pedaços de nós sendo copiados para diversos organismos internacionais. Como assim? Os dados pessoais, eles são dados, são informações vinculadas a nós, pessoas físicas. Isso significa que quando você faz uma postagem, por exemplo, no Facebook, ou você fornece, para ser um exemplo mais tranquilo, você fornece o seu CPF numa farmácia, aquelas informações, elas estão sendo armazenadas por terceiros, e esses terceiros podem fazer uso abusivo dessas informações pessoais, desses dados pessoais coletados, e isso pode lesar direitos, garantias e liberdades, inclusive garantidos constitucionalmente de todos nós. Então, essas leis, elas têm a preocupação de proteger a nossa personalidade estendida. Vejam essa expressão. A Corte Superior dos Estados Unidos, a Suprema Corte, né, o similar, o STF, lá nos Estados Unidos, ela considerou os dados armazenados, por exemplo, em smartphones, em celulares pessoais, como uma extensão da personalidade de seus proprietários, de seus donos. Então, a coisa é muito séria. Por quê? Porque se alguém sabe que tipo de remédio eu tomo, isso pode causar, por exemplo, uma discriminação na esfera dos planos de saúde. Por exemplo, as farmácias podem coletar informações a respeito dos remédios que eu compro, e elas podem fornecer isso para planos de saúde que podem criar discriminações. Sistemas computacionais podem fazer discriminação algorítmica, que é a discriminação via software, baseada em gostos, em hábitos,
em nossos comportamentos na internet. Então, tem toda essa preocupação a respeito da própria pessoa humana. Isso também tem a ver com direitos humanos. A gente vê perseguições ocorrendo em países com ditaduras, a gente vê jornalistas sendo perseguidos por conta das informações que fornecem e etc. Isso é um viés importantíssimo aí que eu quero que fique na mente de vocês. E em segundo lugar, repetindo, o Brasil ele teve que se adequar ao cenário internacional porque as grandes empresas de tecnologia, hoje, com a globalização, elas precisam dessa segurança jurídica também em relação aos dados, inclusive aos dados dos seus próprios cidadãos. O Facebook ele está situado lá nos Estados Unidos e há informações sendo coletadas não somente dos brasileiros, por exemplo, quando o Facebook fornece seu site aqui para nós, mas também informações trocadas entre os Estados Unidos e o Brasil e vice-versa. Então, essa preocupação faz com que o Brasil queira se adequar à LGPD, essas preocupações todas que eu listei. Eu poderia dar uma aula só de preocupações em relação a dados pessoais, que são muitas, tem relação com dados médicos, dados trabalhistas, enfim, tem um monte de pontos aí que devem ser levados em consideração para a gente entender a importância desse tipo de norma. E o Brasil ele quer fazer parte da OCDE, que é um organismo internacional aí, onde vários países têm participação e que influencia em diversos aspectos aí o cenário internacional. E uma das premissas para que o Brasil ele consiga uma vaga na OCDE é exatamente ter uma norma de proteção de dados já implementada e em funcionamento. Aí eu repito, estamos no norte do Brasil, você pode estar em Manaus, você pode estar no interior do Maranhão, em qualquer lugar que seja. Isso é uma realidade, por diversos motivos. Eu já disse, a LGPD, ela realmente funciona, ela já está sendo utilizada para a impetração de ações judiciais, ela vai ter suas punições entrando em vigor no ano que vem, e essa realidade dos dados, ela já é inerente a qualquer lugar. Duvido muito que advogados de qualquer parte do país, seja no interior de um estado do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, ele já não tenha enfrentado, ou pelo menos ouvido falar que um colega enfrentou, alguma situação, alguma querela, alguma lide, algum conflito envolvendo, por exemplo, crimes contra a honra na internet, onde as pessoas cometem ali difamações, injúrias e etc. Então, isso tudo junto faz com que a gente olhe com bons olhos a LGPD também como oportunidade de negócio, né, para que vocês, como operadores do direito, vocês possam se inteirar a respeito desse novo Código de Defesa do Consumidor. Estou só fazendo aqui um paralelo, é uma lei totalmente distinta nesse sentido, mas que realmente o Brasil carece de profissionais nesse sentido. Então, deixa eu acelerar nos slides para a gente não ficar preso apenas na parte mais introdutória. Quem não assistiu, eu recomendo que assista esse documentário lá no Facebook, chamado Privacidade Hackeada. Ele vai mostrar como os dados foram utilizados para a produção de notícias falsas e para manipulação eleitoral durante o governo, aliás, durante as eleições de Donald Trump, as eleições de 2016 contra a Hillary Clinton. A gente teve notícias aí na internet a respeito disso. E esse escândalo, em principal, ele influenciou a própria criação da LGPD. Né? Esses escândalos envolvendo dados foram propulsores aí da criação, do andamento. Na realidade, o projeto de lei dessa nossa Lei Geral de Proteção de Dados já é bem mais antigo. Só que ele veio a dar uma fortalecida após esse escândalo aqui, em principal. Outra norma que influenciou bastante a nossa norma aqui no Brasil foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. É um regulamento fortíssimo, que desde 2016 está em vigor lá na Europa, é a inspiração maior da nossa LGPD. Tanto é que nós, profissionais da área de proteção de dados, nós costumamos beber nas fontes europeias, nas decisões emanadas pelas autoridades da Europa em relação à proteção de dados, para que a gente possa ter um norte para a aplicação da própria LGPD, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Então, já deixo aí como literatura
a leitura do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que aí está em inglês, GDPR, né? General Data Protection Regulation. É uma regulação que ela abarca todos os países da União Europeia, né? Esses países são submetidos a essa norma. Lá nos Estados Unidos, recentemente foi aprovada uma lei também, eles chamam de ACT, né? É a CCPA, lá no estado da Califórnia. Ela é uma lei que foca determinadas empresas do nicho de tecnologia e está aí no slide apenas para a gente saber que existe, ela não influencia fortemente a nossa lei, mas ela também é uma fonte que deve ser visitada por quem estuda proteção de dados. E aqui no Brasil a gente tem a nossa própria LGPD, a Lei 13.709, né, de 2018, que eu já venho falando a respeito. Já esse slide também repete o que eu já falei, é só um reforço de que ela foi influenciada pelo escândalo da Cambridge Analytica, né, e do próprio Regulamento Geral Europeu. Para quem não sabe ou para quem não lembra, a Cambridge Analytica foi a empresa contratada pela assessoria, né, pela equipe de eleições do Donald Trump, e essa empresa ela possuía informações de milhões, né, de americanos, e eles atuavam manipulando essas pessoas, esse eleitorado, principalmente aqueles eleitores indecisos. Ou seja, eles não tinham como foco o eleitor da Hillary ou o eleitor do próprio Trump. E esses eram mais difíceis de mudar a opinião, e eles queriam mudar a opinião daqueles eleitores indecisos. Então, eles usaram dados pessoais dessas pessoas, eles tinham levantado de maneira, vamos dizer, não conforme, eles fizeram uma cópia dessas informações usando o Facebook, então eles sabiam os gostos, os comportamentos, os hábitos desses americanos, e eles puderam explorar isso enviando, por exemplo, propagandas direcionadas para essas pessoas. Eles começaram a manipular essas pessoas. E eu não sei se vocês notaram que nessas eleições agora municipais aqui no Brasil, a gente teve uma diminuição dos casos de notícias falsas, né? Não sei se os advogados concordam aí comigo. Eu sou da Justiça Eleitoral, né? Eu sou impedido de exercer a advocacia. Mas o que eu ouço é que houve uma diminuição drástica na questão da disseminação de notícias falsas, e isso também se dá por conta desse alerta lá de 2016, do alerta que houve aqui no Brasil de notícias falsas em 2018, nas eleições presidenciais também. E aqui eu não vou entrar em questões políticas, não é o foco, mas houve sim disseminação de várias notícias falsas que manipularam o tecido social, e essa é justamente uma das preocupações dessas normas, né? Então, nesse slide eu mostro aí LGPD-P, eu coloco esse Pzinho de propósito, porque o nome talvez fosse melhor chamar de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por quê, professor? Porque essa lei ela não visa proteger informações de pessoas jurídicas, de empresas. Aí você pode perguntar, mas aí, esses dados das empresas, eles ficam sem tutela, ficam sem guarida legislativa? Não. O Código Civil, o Código Penal e os demais diplomas legais, eles vão servir para proteção clássica dos dados das empresas, mas já os dados pessoais, agora, eles possuem uma regulamentação específica que é LGPD. Por isso que eu coloco esse último P aí, só para a gente lembrar que ela realmente se preocupa apenas com dados pessoais de pessoas físicas, ou seja, de pessoas naturais, aquelas pessoas vivas. Aí diz aí no primeiro item do slide que ela versa sobre o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais identificadas ou identificáveis. Então, por favor, não entendam que essa lei ela só protege dados que nos identificam. Por exemplo, nosso CPF, nosso RG, nosso título de eleitor. Essas informações também são dados pessoais. Só que toda e qualquer informação vinculada a uma pessoa que já está identificada num banco de dados, ou que possa vir a ser identificada, também é dado pessoal. As minhas postagens no Facebook, as minhas receitas médicas, tudo que eu fizer, registre isso em algum lugar, esses registros,
eles, se vinculados à minha pessoa, eles são dados pessoais e eles merecem tutela pela Lei Geral de Proteção de Dados. E quem descumprir essa lei pode vir a sofrer advertências e multas que a gente vai falar mais adiante. Segundo item do slide, ela traz princípios, né, e regras para o tratamento desses dados pessoais. Ela também prevê, eu já falei várias vezes, das punições por não compliance. Compliance a gente pode traduzir como conformidade, ou seja, as empresas que não entrarem em conformidade com a lei, elas podem sofrer essas punições, incluindo multas aí, a gente vai ver multas simples e multas diárias logo à frente. E ela cria também um organismo, aí, um órgão na administração pública chamada de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente tem agências, né, por exemplo, a Anatel, que fiscaliza as questões relacionadas à telefonia, a gente tem a ANEEL de energia elétrica, a gente tem PROCON e diversos outros órgãos, e a gente tem agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela já existe na forma, ela já foi criada em lei, ela já tem a sua estrutura criada em atos do Executivo, porém, ela ainda não existe no mundo palpável, no mundo aqui offline, né? A gente pode dizer assim. Mas ela vai entrar em funcionamento e é para ela que nós, cidadãos, poderemos fazer reclamações para que ela possa fiscalizar as empresas e também profissionais que usem nossos dados de maneira irregular, por exemplo, um empresário individual, um advogado, um dentista, né, um odontólogo, um médico que ele tem ali seu próprio consultório, se ele estiver fazendo tratamento de dados pessoais para fins econômicos, mesmo que ele não seja uma empresa, ele tem que se adequar à LGPD. Eu falei lá no início sobre oportunidade de negócio aí para quem quer, não somente para o pessoal da área jurídica, né, mas para o pessoal da área da tecnologia, para o pessoal da área da administração e para profissionais de áreas diversas. É muita coisa que vai ter que ser feita, porque eu disse, todas as empresas do Brasil, elas precisarão entrar em conformidade com a LGPD e também todos os empresários individuais, ou seja, pessoas físicas que trabalham como se fossem empresa, vamos dizer dessa maneira, elas precisarão se adequar. Então, só, por exemplo, na capital do Tocantins, em Palmas, eu não sei quantos profissionais de proteção de dados, além de mim, tem aqui. Realmente eu não conheço ninguém que fale sobre o tema aqui, não dizendo que eu sou exclusivo nisso, pode ter, mas que tem muita demanda. É isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Tem muito trabalho a ser feito e pouca gente ainda trabalhando nisso, né? Claro que lá para São Paulo, para a região sudeste, onde as coisas às vezes começam, né? Na maioria das vezes começam mais cedo, já existem mais profissionais, já existem empresas já se adequando, mas é uma realidade do Brasil inteiro, né? Não é só dessa região sudeste, né? Aí diz aqui que a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, tanto de direito público quanto privado, para proteger aí direitos fundamentais e etc. A gente extrai aqui desse slide a palavra tratamento, para que vocês entendam de uma vez por todas. Tratamento para fins de LGPD é qualquer coisa que se faça com dados pessoais. Não é só coleta, não é só coletar os dados, não é só armazenar os dados, não é só copiar dados, enviar dados para terceiros, é qualquer coisa. Inclusive, se você tiver dados pessoais na sua cabeça, você tem que proteger esses dados pessoais para que eles não caiam de maneira irregular em mãos de terceiros, porque senão você pode responder por isso nesse contexto da LGPD. Então, tratamento de dados é qualquer coisa que eu faça com dados dos cidadãos, que a lei chama de titulares de dados. Por que, professor, que o nome é titular de dados? Porque a LGPD, ela traz a noção de que nós somos donos dos nossos dados. Vejam só a mudança de mindset, né? A mudança de mentalidade. Se eu fui na farmácia e eu comprei um remédio, e lá está vinculado à minha pessoa, ao meu CPF, aquele remédio, aquilo é dado pessoal, diz respeito à minha particularidade. Como eu disse para vocês, os dados pessoais são uma extensão da minha personalidade. Se eu vou
assistir um filme no cinema, se eu assisto Netflix, se eu assisto XYZ, todas essas informações coletadas dos meus comportamentos, dos meus gostos em relação a filmes, eles são informações da minha personalidade, eles dizem respeito à minha pessoa. Eu sou o dono dessas informações e eu quero saber onde essas informações estão, por que elas estão saindo daquele lugar, indo para outros. Tudo isso a gente vai ver que a lei exige que as empresas forneçam sob base de um princípio chamado princípio da transparência. A gente vai já chegar lá. Mas entendido que é tratamento, que é qualquer coisa que alguém faça com dados pessoais, ela diz aqui também, no artigo 1º, que inclusive nos meios digitais. Significa que, mesmo dados pessoais armazenados em papel, ou na mente das pessoas, ou em qualquer lugar que seja, eles são objeto de proteção da LGPD. Você tem uma empresa, você tem uma escola, você tem um comércio, seja lá o que for, e você recebe, por exemplo, currículos impressos das pessoas, você tem que se adequar, seus processos todos de recursos humanos, seja lá quais forem as áreas que trabalham com esses currículos, você vai ter que se adequar à LGPD para proteger essas informações, por exemplo, contra acesso indevido, contra o uso abusivo dessas informações, para evitar o que eu falei antes, evitar, por exemplo, discriminação das pessoas usando os dados delas próprias, né? O que mais que tem aqui? Assim, tanto por pessoa jurídica de direito público ou privado. Não somente a esfera privada vai ter que se adequar, e já vem se adequando, como também todos os órgãos públicos. A OAB e suas seccionais terão que se adequar. A LGPD sob pena de multa também. Então vejam que é muito trabalho, é muita coisa para ser feita. Artigo 5º define o que é dado pessoal. Eu já falei, a gente só repete aqui. É qualquer informação relacionada a uma pessoa já identificada ou que ela possa ser identificada ou identificável, como diz aí. Exemplo, Cleorbert Santos, professor do Mackenzie. Só tem eu. Né, esse nome é bem diferente, não dá nem para eu virar bandido, né? Porque o nome é muito incomum, é muito raro. Então, Cleorbert Santos, professor XYZ, não sei das quantas. Essas informações em conjunto, elas já me identificam diretamente. Ou então o número do meu CPF, por exemplo. Mas existem informações que elas não nos identificam logo de cara. Por exemplo, a placa dos nossos carros. Você anda na rua, você vê a placa de um carro, você não sabe quem está dentro. Aí você diz, aquilo ali não é dado pessoal, porque aquilo não identifica o proprietário. Identifica. Mas você diz, não, mas eu não consigo identificar. Mas o Detran identifica. O simples fato do Detran conseguir identificar o dono do carro pela placa faz com que aqueles dados da placa sejam dados pessoais de pessoa identificável. Vejam que é um conceito bem mais amplo de dado pessoal. Ou seja, quase tudo que a gente vê por aí, a gente pode dizer que tem quase que um fim ali de dado pessoal. Professor, eu coloquei dados pessoais no Facebook. Eu coloquei lá, eu mesmo coloquei que eu sou ateu, ou então que eu sou cristão, que eu sou budista, que são dados religiosos, né? Esses dados são protegidos pela LGPD? São. A LGPD também vai proteger. Embora a lei ela diga que dados tornados públicos pelos titulares de dados não estão protegidos num primeiro momento, ninguém pode ir lá, coletar essas informações e usar ao seu bel prazer, sem estar em conformidade com a LGPD. Então, são coisas muito sérias que vão aparecendo com esse tipo de norma. Vou fazer uma pergunta rápida, vai ser retórica, para a gente andar bem rápido com esse slide. O endereço IP, por exemplo, ele pode ser considerado dado pessoal? Eu tenho aqui meu smartphone, está aqui na minha mão. Quando eu conecto na minha Wi-Fi aqui da minha casa, ele recebe um número IP, que é um número que identifica na minha rede aqui da minha casa, unicamente naquele momento, naquele período de tempo, o meu dispositivo. A minha TV, que está aqui perto de mim, ela é uma Smart TV. Quando eu ligo ela na rede aqui da minha casa, ela também ganha esse número IP. Quando você conecta na TIM, na Vivo, na Oi, via 4G, por exemplo, você vai ganhar um IP também ali no seu celular. Aí a pergunta, o endereço IP pode ser considerado dado pessoal? Pode, se ele identificar uma pessoa natural.
A TIM sabe que no dia 20 de novembro de 2020, eu era a pessoa que estava usando o IP XYZ que ela me forneceu nesse horário aqui da nossa palestra. Então, esse dado, ele é considerado dado pessoal, ele merece proteção da LGPD. Por que eu estou dizendo isso? Porque outros dispositivos que estejam na rua, por exemplo, uma câmera da Prefeitura de Palmas, essa câmera, ela pode estar ligada via internet aos computadores centrais da Prefeitura, e ela pode ter um endereço IP. Só que ela não está vinculada a uma pessoa física. Ela não é um ser humano, ela é só um hardware, né? um objeto eletrônico que também ganha IP. Naquele contexto lá fora da câmera na rua, aquele IP não vai ser dado pessoal. Isso é só para a gente trazer de maneira mais didática algumas questões técnicas para vocês verem que alguns dados, dependendo do contexto, eles vão ser considerados dados pessoais ou não. Eu acabei de dar esse exemplo do IP para a gente ir construindo conhecimento. Eu prezo que vocês façam as devidas perguntas, até por conta do tempo. Eu tento acelerar mais um pouco as definições. Isso aqui são conversas para aulas que eu dou, inclusive, em várias horas, até dias, em alguns cursos que eu ministro. Então, se vocês tiverem as dúvidas aí, deixem no chat aí do YouTube, que a gente vai responder algumas no final da minha fala. Além dos dados pessoais normais, vamos dizer assim, a lei também traz uma preocupação em relação a determinados dados que ela chama de dados pessoais sensíveis. Dados que digam respeito à origem racial, se você é pardo, se você é negro, se você é albino, se você é branco, albino não, né, branco, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à sua saúde, eu já falei de alguns, né? Ou à sua vida sexual, e também dados genéticos ou biométricos. Por que a lei trouxe essa definição? Porque a lei traz também, além de definir o que é dado pessoal sensível, essa lista é taxativa, é isso aí realmente que ela diz que é dado pessoal sensível, porque esses dados, eles merecem uma proteção maior do que os dados pessoais tradicionais. Porque caso alguém descubra, por exemplo, dados referentes à sua vida sexual, pode haver uma discriminação usando esses dados, porque você é homossexual. Estou dando só um exemplo. Você pode ser discriminado em determinado grupo porque você é heterossexual também. Então, essas informações de opinião política, todas essas que vocês veem nos slides, elas têm uma preocupação maior do legislador, da LGPD, para que você proteja ainda mais do que os dados tradicionais, que são os dados pessoais em sentido amplo, em sentido lato. Tranquilo? Para quem quiser dar uma lida sobre questões relacionadas a dados pessoais sensíveis, eu falei sobre bancos de dados de DNA, aí falo sobre segurança da informação, direito e compliance, num texto que eu escrevi nesse endereço. Lá tem vários textos meus para que vocês possam acessar quando quiserem, se quiserem, lá no JUS Brasil. Ainda do artigo 5º, traz uma definição sobre o que é dado anonimizado e sobre o que é titular de dados. Eu não vou adentrar aqui em anonimização de dados nos pormenores técnicos. Saibam vocês que você pode desvincular os dados dos titulares. Eu já disse, os titulares são as pessoas físicas às quais os dados fazem referência, às quais os dados estão vinculados. As empresas, elas podem destruir os vínculos e ficar com os dados de maneira anonimizada. Significa que aqueles dados, eles já não identificam mais ninguém. E quando essas empresas fazem isso, aqueles dados, eles não são mais objeto de proteção da LGPD. Então, isso é uma forma de você escapar da LGPD. Você tem uma base de dados que você, por exemplo, você é uma empresa do comércio, e durante muitos e muitos anos, você vem coletando informações dos seus clientes. Você sabe que aos sábados, quem geralmente compra é um homem de 30 anos de idade, em média, e que ele compra cerveja e, ao mesmo tempo, compra fralda. Estou dando só um exemplo.
Em vez de você ficar com essas informações, identificando todos os clientes, você pode tirar os vínculos dos clientes e ficar só com os comportamentos. Aí você anonimizou esses dados não fazem mais vínculo com essas pessoas, e você vai escapar da LGPD, porque ela não protege dados anonimizados, e por isso que ela define aí, no inciso 3º do artigo 5º dela própria, o que é esse dado anonimizado. Eu já falei para vocês o que é titular dos dados, é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. E aqui tem 3 agentes que são, de fato, importantíssimos aí para nossos estudos. A lei define como controlador, eu vou ser bem breve aqui, mas tentar ser objetivo sem ferir o repasse. Controlador é quem define a necessidade de coletar dados. Você vai para um hotel. O hotel, para fazer a sua reserva, precisa de dados pessoais seus. Precisa do seu nome, do seu endereço. Por obrigação legal, ele tem que coletar o seu CPF e etc. Essas informações ali coletadas, alguém definiu que elas têm que ser coletadas, que esses dados pessoais têm que ser tratados. Alguém decidiu a respeito disso. Esse alguém que decide sobre tratamento de dados é exatamente o que a lei chama de controlador. Quando você decide por que os dados devem ser tratados, você se torna um controlador de dados para os fins da LGPD. E você vai ser responsabilizado figurando como controlador. Vai ter responsabilidades específicas para quem é controlador. Inciso 7º, está aí no slide, é o operador. Quem é o operador? É quem de fato faz o tratamento de dados em nome do controlador. Digamos que a OAB, ela decidiu que precisa dos nomes, endereços e telefones, e é assim que acontece realmente, dos advogados. Ela decidiu, mas se ela armazena essas informações em uma nuvem, em um software, em um banco de dados de uma empresa contratada, essa empresa contratada, ela vai ser um operador, e a OAB, porque decide sobre o tratamento, vai ser o controlador. Claro, às vezes as empresas se confundem em controlador e operador ao mesmo tempo. Se eu tenho um comércio, por exemplo, eu decido que eu preciso tratar dados pessoais dos cidadãos, e eu mesmo faço o tratamento, ou seja, eu coleto, eu armazeno, eu faço cruzamento de dados, eu altero esses dados, então eu sou ao mesmo tempo controlador e operador. E é interessante que isso fique na mente de vocês, porque eles têm responsabilidades específicas, inclusive podem responder em determinados casos de maneira objetiva e também solidariamente ou subsidiariamente, a depender do caso. Então, a lei diz que esses dois, né, o controlador e o operador, são agentes de tratamento. Outra dica que eu dou para quem quiser namorar a ideia de ir para esse nicho de mercado, que não é difícil, eu digo porque, claro, merece um estudo, tudo na vida merece um estudo, mas é um mar tranquilo, na minha opinião, de você aplicar o direito, porque é uma lei interdisciplinar, você vai usar de várias outras normas que já são de conhecimento dos senhores e senhoras para aplicar o que pede a LGPD, por exemplo. E ela é uma lei muito bem escrita, ela foi muito debatida, é uma norma que é de fácil leitura, então eu recomendo que se faça a leitura da própria norma também, além de assistir essas aulas aqui e se especializar por meio de cursos e livros. Inclusive tem uma certificação nesse sentido, que eu vou falar lá no final. Nos últimos slides eu vou falar sobre uma certificação específica para isso. Deixa eu só olhar meu horário para que a gente não avance demais aqui em explicações e fique sem a gordurinha do final para as perguntas de vocês. Além de definir controlador, que é quem decide sobre o tratamento, e operador, que é quem faz o tratamento de dados, a lei também traz a figura do encarregado de dados. Esse profissional, ele vai ser nomeado, inclusive na OAB, nas empresas em geral, nos órgãos em geral, ele vai ter que ser nomeado um profissional ali presente naquelas empresas, ou de maneira remota, a gente chama isso de encarregado de dados as a service, ou seja, como serviço prestado. Isso
abre um leque de outras oportunidades. Você pode se especializar nesse tipo de legislação e você virar um encarregado de dados de maneira remota para várias empresas. Essas empresas, elas não querem, por exemplo, nomear um funcionário para ficar ali, fisicamente ali, né, nessas empresas. Então, você pode prestar esse serviço à distância. Inclusive, eu tenho vários amigos que já fazem isso. Mas o que interessa aqui, a lei pede que os controladores, eles nomeiem esse encarregado de dados. O que é que esse encarregado de dados faz? Ele vai atuar como um meio de contato entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aquela espécie de agência fiscalizatória que eu falei para vocês, fiscalizadora, né, que eu falei antes para vocês, e entre os titulares de dados. Quando alguém entrar em contato com a OAB, eu, por exemplo, sou um cidadão, eu sou um advogado, eu vou ligar para a OAB querendo saber sobre meus dados pessoais. A OAB, ela vai ter que ter nomeado esse encarregado e é ele que vai me atender naquele tocante. Digamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está interessada em fiscalizar a OAB em relação aos dados que a OAB faz tratamento. Quem a autoridade vai entrar em contato é o encarregado de dados da OAB. Esse vai ser o profissional que vai ficar ali no meio campo entre os titulares de dados, a sociedade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o próprio controlador ao qual ele pertence, né, ao qual ele está vinculado. E ele também vai sugerir ações de compliance, ações de conformidade. Ele vai acompanhar como a OAB, nesse exemplo que eu estou dando, ela está fazendo o tratamento dos dados. Ele vai ter que ter conhecimento sobre a LGPD para que ele possa ajudar na implantação. Claro que esse profissional ele não vai resolver tudo sozinho. Ele é uma exigência da lei, mas ele vai precisar de outros profissionais, sejam os que já existem no quadro das empresas, dos órgãos, ou profissionais contratados que vão fazer consultorias para que haja um enquadramento, para que haja a entrada em conformidade de todas essas empresas e órgãos públicos nos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui eu já falei para vocês, é só chover no molhado. O que é tratamento? É qualquer operação realizada com dados pessoais. Aí, eles, nesse inciso do artigo 5º, inciso 10, tem uma lista meramente exemplificativa. Ou seja, tudo o que ela diz aí, e mais o que vier a acontecer com os dados, é tratamento de dados pessoais, então merece tutela pela empresa, pelo profissional, pelo empresário individual, profissional autônomo que venha a tratar dados pessoais nos moldes dessa lei, né? E aí nós temos vários princípios. Eu vou tentar me ater a alguns aqui, dos quais todos são importantíssimos, mas eu vou colocar alguns aqui, ver se eu consigo falar de todos, talvez, por conta do tempo. Toda vez que você vai tratar dados das pessoas, eu já disse, essas pessoas são donas desses dados. Não é porque você copiou os dados aí da doutora Diolina que você é dono daqueles dados. O dono é ela. A dona desses dados é ela. Você vai tratar esses dados, mas você vai ter que se adequar a todos esses princípios e demais normas que estão presentes nos dispositivos da LGPD. O primeiro princípio aí do inciso 1 é o princípio da finalidade. Você vai ter que explicitar para que você vai fazer o tratamento. Você vai ter que definir isso de maneira documental, você vai ter que registrar isso. Por que é que eu tenho que copiar os dados da doutora Risete? Por que eu tenho que copiar os dados de você que está aí assistindo pelo YouTube? Eu tenho que deixar isso escrito e justificar por que eu preciso coletar aqueles dados para aquela finalidade. Não, a finalidade é porque eu preciso ter contato com essas pessoas. A finalidade é porque eu sou um hotel e para eu fazer reservas eu preciso ter esses dados pessoais. Enfim, eu sou um órgão público. Eu sou a Justiça Eleitoral. Para eu conseguir fazer as eleições, eu preciso saber quem são essas pessoas, o nome delas, o endereço e etc. A idade, né? Eu preciso saber se elas já cumpriram o serviço militar obrigatório e etc, etc. Então, você vai estipular essa finalidade
é uma exigência para todo tratamento de dados que você pense em fazer. Princípio da adequação. Todos os dados que você fizer o tratamento, eles devem estar adequados às finalidades que você definiu. Você não pode mentir dizendo que você vai fazer o tratamento para finalidade X, e quando, na verdade, você está fazendo o tratamento de dados para uma finalidade Y. Né? Isso também pode ser punido pela LGPD. Então, os dados têm que estar adequados às finalidades que você elencou para o tratamento desses mesmos dados. Princípio da necessidade. Esse é importantíssimo. Eu mesmo já fui chato, me perdoem quem for da área das academias de exercício, de musculação, dessas coisas. Muitas academias, elas exigem que você faça o registro da digital de vocês. Eu não estou mostrando minha digital de propósito, tenho muito cuidado. Quando forem tirar fotos na internet, tirem assim, não coloquem o dedo para frente, porque câmeras com alto poder de resolução podem registrar suas digitais. E essas digitais são imutáveis. As nossas digitais são senhas que não mudam, né? A não ser que você corte o dedo fora, enfim, mas elas não mudam. E isso pode cair em mãos inimigas. Então, Cleorbert, eu não registro as minhas digitais nos bancos. Eu sou meio chatinho com isso, mas é porque eu não estou dizendo para vocês fazerem o mesmo, é porque o professor é paranoico com segurança, né? Eu não registro minhas digitais também em academias. Por quê? Porque isso está ferindo esse princípio do inciso 3º, o princípio da necessidade. Há maneiras diferentes de fazer o controle de quem entra e sai da academia, que não seja coletando dados biométricos, que, como a gente aprendeu, são dados pessoais sensíveis, e eles merecem uma proteção maior. Aí a gente pode brincar. Os hackers invadem a NASA, imagine o banco de dados de uma academia, né? Então estão ali todos os nossos dados biométricos ali expostos, e eles não mudam, repito, e eles podem cair em mãos inimigas, né? Pode ser que esses dados sejam usados de maneira irregular e venham a nos lesar. Por isso eu encho o saco das academias, eles terminam criando uma senha para mim lá qualquer, e eu entro sem precisar colocar meu dedo lá em algum leitor de biometria, mas é porque eu sou chato mesmo nesse sentido. Estou aí tocando a LGPD da maneira que eu posso. Princípio do livre acesso. As pessoas, os cidadãos, os titulares de dados, eles têm o direito de entrar em contato com os controladores, com as empresas que fazem o tratamento dos seus dados, e descobrir se fazem tratamento. Eu ligo lá para o Hospital Geral de Palmas, eu quero saber se vocês têm dados pessoais meus. O HGP, lá pelo artigo 19 da LGPD, ele tem 15 dias para me fornecer essas informações. Não, realmente, Cleorbert, a gente tem dados pessoais seus. Eu posso ter acesso, como diz aí, o livre acesso, pois me mostre quais são esses dados. Claro que eu vou ter que comprovar que eu sou eu mesmo de fato, né, para que não haja fraude. Aí o HGP vai me trazer aqueles dados que ele possui a respeito da minha pessoa. Aí eu vou poder, inclusive, indagar o HGP se ainda é necessário que ele possua aqueles dados. Ó, você já tem há mais de 10 anos os meus dados. Existe alguma obrigação na lei para você ainda ficar com meus dados? Por que é que você ainda tem meus dados? E etc. Ou eu posso invocar esse inciso de número 5, que fala sobre a qualidade dos dados. Não é incomum que as pessoas não consigam pronunciar o meu impronunciável nome, né? E também não é incomum que elas escrevam meu nome errado, né? Elas colocam um TH, elas colocam um R onde não deveria, isso é muito normal. Então eu descobri que o HGP tem meus dados e eu também descobri que meus dados estão errados. Eu tenho o direito de exigir a retificação desses dados, a correção deles, por conta desse inciso 5º aí do artigo 6º. A qualidade dos dados. Eu digo, HGP, o meu nome, por favor, meu nome não é Cleópatra, o meu nome é Cleorbert, o R é depois do O somente, né? Aí ele vai ser obrigado a fazer essas correções. Outro exemplo, eu casei com uma Kardashian, de preferência, né?
Aí eu mudei meu nome para Cleorbert Santos Kardashian. Então eu preciso incluir esse nome lá nos cadastros do HGP. Aí eu vou exigir, por conta desse inciso 5º, que meu nome ganhe mais esse sobrenome. Princípio da transparência é fazer com que tudo isso seja muito claro e de fácil entendimento para nós, titulares de dados. Aí entra o pessoal jurídico, vocês vão fazer, por exemplo, políticas de privacidade. Vocês vão construir essas políticas de privacidade para que as empresas possam exibi-las em seus sites na internet, que elas possam exibir em suas localizações físicas. Vocês vão criar também termos de uso de determinados sites na internet. E eu estou falando só de tecnologia, mas lembrem que a LGPD ela é aplicável para qualquer repositório de dados. Empresas que só mexem com papel, elas também têm que criar essas políticas de privacidade, as normas todas, como é que os seus titulares de dados podem exercer seus direitos, esses direitos aí de saber qual é a finalidade que a empresa está tratando dados, se o dado está adequado, se tem necessidade realmente de fazer o tratamento ou não, etc, etc. Outros princípios eu vou falar mais rápido, o inciso 7º. As empresas são obrigadas pela lei a dar segurança aos dados tratados. A gente vê muito vazamento acontecendo hoje na internet, a gente viu invasões hackers acontecendo em órgãos do governo, ou seja, há muito trabalho a ser feito, né? Porque a gente vê muita coisa acontecendo e a lei ela vai punir quem não estiver fazendo o dever de casa, quem não estiver usando mecanismos não somente técnicos da área de tecnologia, mas também jurídicos, administrativos para proteger as informações dos cidadãos, ou seja, os dados pessoais dos titulares. Prevenção, a empresa vai ter que ter mecanismos para evitar lesão a esses titulares por meio do acesso, do uso, né, irregular desses dados pessoais. As empresas não podem discriminar pessoas com base em seus dados pessoais. Discriminação eu deixo a encargo da imaginação de vocês. A gente sabe que pode haver discriminação, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um empréstimo. A gente teve nos Estados Unidos. Inclusive, eu estava lá quando vi essa notícia de que havia uma discriminação em sistemas de bancos para fornecer, para autorizar aluguel, né, de imóveis, para financiamentos de imóveis. Havia uma discriminação quando as pessoas eram negras e latinas. Ou seja, eles já tinham colocado ali previsões, ou seja, discriminações por conta da cor da pele ou da origem ali daquelas pessoas. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave e é uma das preocupações da LGPD. E também, para finalizar, eu terminei falando de todos os princípios, eu acho que dá tempo. Todo aquele que faz tratamento de nossos dados, ele tem responsabilidades, inclusive na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa por meio da LGPD, e ele tem dever de prestar contas. A gente chama isso, na área de compliance, como accountability, ou seja, é uma expressão do inglês que significa prestação de contas, né? Você tem que dizer por que você está fazendo aquilo, como você faz aquilo e etc. Tranquilo? E aqui nós temos as autorizações da lei para que haja o tratamento desses dados. Como assim autorizações? Você só vai poder fazer tratamento de dados se você se encaixar em alguma dessas hipóteses aqui do artigo 7º. Alguns doutrinadores, alguns profissionais de proteção de dados chamam essas hipóteses de bases legais. O que é isso? Eu só posso fazer o tratamento, repito, se eu me encaixar em pelo menos uma dessas bases legais, aí respeitando aqueles princípios todos que eu falei antes, né? O princípio da finalidade, da adequação e etc. Inciso 1 do artigo 7º. Se você tiver obtido o consentimento do titular. Professor, toda vez que eu vou mexer com dados pessoais, eu preciso obter o consentimento? Não. Essa aqui é apenas uma das bases legais que permitem você fazer o tratamento. É o consentimento.
Você pode, por exemplo, no inciso 2, fazer o tratamento para cumprimento de obrigação legal. O TRE, aliás, cumprimento de obrigação legal. Você chega no hotel, você fez a sua reserva e você vai chegar lá para se hospedar. Você precisa fornecer os seus dados pessoais e o seu CPF, porque há lei exigindo que haja o registro de quem se hospedou lá no hotel. Então, o hotel pode dizer para você, senhor, a gente está coletando seu CPF aqui, suas informações pessoais, nesse momento, por conta do inciso 2 do artigo 7º da LGPD. É para cumprimento de obrigação legal. O TRE, por exemplo, ele coleta nossas informações para que a gente possa exercer nossa cidadania por meio do voto. Ele se encaixa nesse momento, nesse inciso 3º, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, ele tem a licença da LGPD para fazer isso por conta desse inciso 3º. Órgãos que realizam pesquisa com informações também podem usar essa base de dados para fazer o tratamento, que é o inciso 4º. Quando necessário para a execução de um contrato. Vamos voltar para o exemplo do hotel. Eu liguei para o hotel, ou então eu acessei o site do hotel e fiz uma reserva. Naquele momento, eu estou fazendo um contrato com o hotel. Ou mesmo um contrato de compra e venda, qualquer contrato que seja, ele tácito ou expresso, eu vou estar... A empresa pode se enquadrar aqui nesse inciso 5º. Inciso 6º. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Como é que eu posso usar essa base legal? Vou dar um exemplo. Eu sou um empresário e um funcionário meu sofreu um acidente, ele deu causa ao acidente e eu demiti esse funcionário, por exemplo. Estou criando uma circunstância aqui hipotética. Esse funcionário foi demitido. Então, eu, como empresário, eu mantenho aqueles dados pessoais, porque pode ser que aquele ex-funcionário venha a impetrar uma ação trabalhista e eu vou precisar daquelas informações que eu já possuo dele, inclusive os horários que ele entrava no trabalho, as coisas que ele fazia no trabalho, que são dados pessoais, para eu usar num processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, eu tenho a autorização da LGPD, nesse caso, mediante esse inciso 6º. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Digamos que eu, espero que não aconteça, eu desmaie na rua e alguém me leve lá para o hospital. Aí o hospital vai ter que coletar meus dados pessoais, até para talvez conseguir saber que tipo de sangue é o meu, para ver se eu já passei por algum exame lá antes, né, exame prévio, enfim. O hospital vai poder coletar meus dados pessoais para minha própria proteção. Câmeras que são colocadas num prédio para ficar filmando as pessoas que entram e saem, eles também se encaixam aqui na proteção da vida. Por exemplo, um condomínio que colocou câmeras internas lá, ou mesmo até do lado de fora, ele pode dizer, não, a gente está tratando esses dados pessoais para proteção da vida ou para proteger a incolumidade física das pessoas que transitam aqui em nosso condomínio. Para a tutela da saúde, a gente vai no laboratório coletar sangue. Esses laboratórios eles vão usar essa base de dados aí do inciso 8º para poderem estar em conformidade com a LGPD. Existe esse inciso 9, que é quando é para atender os interesses legítimos do controlador ou do terceiro. O controlador, a gente já sabe, é quem decide sobre os dados. Interesse legítimo é uma base de dados que ela caberia uma aula só sobre ela, mas eu vou tentar colocar de maneira bem superficial aqui, mas que fique a contento para vocês. É aquilo que faz com que eu trate dados que eu não posso tratar usando essas outras bases todas, e eu justifique que aquilo é um interesse realmente legítimo, que eu preciso daquilo para o meu próprio negócio funcionar, mas sem que haja o uso abusivo e a lesão a direitos, garantias e liberdades dos donos daqueles dados, dos titulares de dados. Digamos que eu sou
um supermercado e eu preciso fazer propaganda para determinados públicos sobre os meus produtos. Se eu justificar que eu não vou lesar direitos daquelas pessoas e que aquilo realmente é um interesse legítimo meu, você vai dizer para o mundo e para a LGPD, olha, eu sou um supermercado, eu preciso anunciar minhas promoções, eu preciso fazer esses anúncios, porque isso faz parte do meu próprio negócio. Então, eu vou usar essa base de dados aqui do inciso 9, que é o interesse legítimo, para fazer essas propagandas, claro que alinhado a todo o arcabouço que a LGPD traz, incluindo aqueles princípios que a gente falou agora há pouco. E para a proteção do crédito, né? Esses organismos aí, como SPC, Serasa e etc., eles podem tratar nossos dados pessoais para esses fins aí de proteção do crédito. Uma pergunta que pode surgir, professor, por que não usa logo o consentimento para tudo? Porque é muito trabalhoso você conseguir o consentimento, e o consentimento ele pode ser revogado. Pode ser que eu tenha conseguido o consentimento do Dr. Júlio Poli para fazer coleta de informações pessoais dele, usando essa base do inciso 1, que é o consentimento, e amanhã ele diga, olha, não consinto mais, eu quero que você destrua meus dados aí. Aí eu vou ter que perder aquelas informações. Então, a gente recomenda que as empresas usem o consentimento como última base legal. Quando você não conseguir encaixar em mais nenhuma, aí você pede o consentimento do titular, embora seja uma base legal muito importante, como as demais são. E só para fechar isso aqui, não existe hierarquia, não tem base legal melhor ou mais importante que a outra. Isso aqui são autorizações que a lei dá para quem fizer tratamento. Você vai encaixar os tratamentos de dados que você faz em alguma dessas autorizações, em alguma dessas bases legais. E aqui a gente vai falar sobre os dados sensíveis rapidamente. Eu só vou discorrer que lá no artigo 11 da lei existem coisas mais específicas para quem vai fazer tratamento daqueles dados pessoais sensíveis, que eu falei antes, relacionados à política, à orientação sexual, à religiosidade, etc, etc. Eu não vou adentrar nesse dispositivo, mas só saibam vocês que ele traz menos bases legais. Ele não permite, por exemplo, o legítimo interesse. Você não tem, na listagem aqui das autorizações do artigo 11, quando você vai tratar dados pessoais, ele traz só esses aí, né? O consentimento. E sem o consentimento, no inciso 2 aí, para cumprir a obrigação legal, para execução de políticas públicas, realização de estudos, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, e essa base chamada de garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, que na realidade é esse o exemplo lá das câmeras de segurança, que a depender do caso, vão coletar dados biométricos quando elas possuem, por exemplo, reconhecimento facial. Elas reconhecem quem você é por meio do seu rosto ali. Então, a empresa poderia usar essa alínea G do inciso 2º do artigo 11 da LGPD para fazer esse tratamento. Dados relacionados, a gente já está caminhando para os finalmente. Eu, hoje mesmo, conversava com amigos, a gente sabe do estresse que é assistir live, porque isso aqui não é o mesmo formato das palestras presenciais. Já é comprovado que cria uma estafa mental maior. Então, eu já estou caminhando aqui para os finalmente com vocês, para a gente não se estender demais, para que vocês não fiquem muito cansados. Mas eu vou falar sobre dados pessoais de crianças e adolescentes. A lei também traz essa previsão, lá no artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse. Isso é um termo aberto, a gente vai enxergar o que é isso depois na jurisprudência, no próprio entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente faz ideia de que uma empresa que ela precise fazer tratamento de dados de crianças e adolescentes, ela tem que justificar aquilo, de que aquilo está sendo feito realmente porque é necessário, em prol da proteção daquela criança, sei lá, jamais de maneira abusiva. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças
deverá ser realizado com o consentimento específico e destacado dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. É bem claro o texto. Quando uma criança estiver instalando um joguinho no celular, ou então ela for a um shopping center, sei lá, e houver ali coleta dos dados dela, essa coleta só poderá ser efetuada se tiver a autorização dos responsáveis legais, que são os pais ou similares, né? Ou equivalentes. Existe exceção, por exemplo, para proteção da saúde, da vida dessas crianças. Eu não vou entrar nesses meandros, mas a regra geral é essa que nós vemos aqui nesses slides. Quais são os direitos dos titulares de dados? Eu vou rapidamente nesse slide, desde o inciso 1 até o 9 aí. Eu já falei, o titular ele tem o direito de saber se um controlador faz tratamento dos dados dele. Ele tem direito a acessar esses dados, ele tem direito a exigir a correção de dados que não estão corretos. Eu dei até o exemplo do meu nome, né? Ele pode pedir que os dados sejam anonimizados, ou seja, desvinculados da pessoa dele, ou que sejam bloqueados, ou mesmo eliminados, a depender do caso. Ele pode exigir isso. Se a empresa se negar, ela vai ter que justificar. Por exemplo, o Dr. Júlio Poli entrou em contato com um hospital, e o hospital tem dados dele, e ele diz, não, eu não quero mais que você tenha esses dados, elimine, porque eu não tenho mais necessidade de você ter esses dados. Aí o hospital vai dizer para ele, olha, por conta da lei XYZ, a gente tem que permanecer, isso aqui é só um exemplo, porque eu não entendo de leis de hospitais, a gente vai ter que ficar com seus dados durante 5 anos ainda, mesmo após a sua cirurgia aqui que você fez aqui para ficar muito mais bonito e maravilhoso, né? Fez uma cirurgia plástica lá, o doutor. Enfim, ele vai ter que... esse hospital vai usar uma base legal, que é a base legal de obrigação legal, de cumprimento de obrigação legal, para negar o apagamento dos dados para o Júlio Poli. Mas ele também vai ter que dizer para o doutor Júlio o seguinte, a gente não pode apagar seus dados, mas você pode fazer uma reclamação frente ao judiciário, você pode fazer uma reclamação frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eles vão decidir se vai adiante ou não. Inciso 5º, portabilidade dos dados. Eu uso a TIM e eu quero ir para a Vivo. Eu posso exigir que a TIM forneça todos os meus dados para eu levar lá para outra operadora. Só estou dando um exemplo, para você fazer a portabilidade mais fácil das informações. Quando você tiver dado o consentimento e você tiver revogado o consentimento, você pode pedir a eliminação dos dados, caso a empresa não tenha apagado após a revogação. É o inciso 6º. O que mais? Informação das entidades públicas a respeito do compartilhamento dos dados. Eu forneci meus dados para o Detran, e o Detran, eu quero saber se o Detran ele está compartilhando esses dados com outros órgãos públicos e quais esses outros órgãos, até para que eu possa entrar com reclamações nesse tocante. Eu descobri que isso não é necessário, por exemplo. Aí eu ligo para o Detran é obrigado, por conta desse direito aqui de informação, a me dizer se ele compartilha esses dados, para que eu possa fazer as minhas auditorias prévias aí, inclusive enquadrar o Detran em alguma irregularidade frente à LGPD. O que mais? Informação sobre a negatória do consentimento. Eu entro num site, o site diz, olha, você é obrigado a consentir com a coleta dos dados. Aí ele tem que dizer, se você não consentir, se você não permitir, se você não autorizar, você não vai ter acesso ao site inteiro, ou você não vai ter acesso a determinadas áreas do site. Isso tem que estar bem explícito lá, por conta desse direito aqui do inciso 8º. E eu tenho direito ao revogamento do consentimento. Eu consenti o tratamento, e agora eu quero revogar, eu posso fazer isso por meio desse inciso 9. Já estamos nos finalmente, nós temos aí multas previstas
na LGPD em função do descumprimento. Pode ser que haja advertência, pode também ser aplicada uma multa de até 2% do faturamento do ano anterior àquela empresa, até o limite de 50 milhões de reais. Vejam que é uma multa vultosa, a depender do caso. Pode haver uma multa diária em função do descumprimento de alguma ordem emanada pela autoridade de dados ou pelo próprio judiciário. Pode haver a publicidade do que aconteceu. Se um hotel deixou vazar os seus bancos de dados dos seus hóspedes, esse evento de segurança, ele pode ser divulgado para o mundo inteiro saber que aquele hotel ele cometeu aquela irregularidade. Isso pode ferir a reputação daquela rede hoteleira, né? Aquilo pode ficar manchado na reputação daquele hotel. Bloqueio dos dados, a autoridade e o judiciário podem invocar esse inciso 5º aí para bloquear dados de um controlador que estejam supostamente irregulares. O judiciário ou a autoridade entraram em contato com a HGP e disseram, olha, os dados do doutor Júlio, não bloqueie eles, não use eles, enquanto a gente verifica se você está em conformidade com a LGPD. Esse é o bloqueio, é uma espécie de suspensão no tratamento dos dados. E também, dependendo do caso, pode-se decidir pelo apagamento daquelas informações. Não há mais nenhuma base legal que sustente o tratamento, então vai ser exigida a eliminação daqueles dados pessoais. Para quem for curioso e quiser seguir adiante nessa missão de tratamento de dados, pode visitar esse site, Exim. Eu não sou sócio lá, viu? Exim.com.br, aliás, .com/br-pt. É uma certificadora internacional. Ela faz com que ela oferece provas que, se você passa nessas provas, você ganha certificações não só de proteção de dados, mas de diversas áreas. E isso não é uma obrigação da lei, tá? Não é obrigado você tirar essas certificações, mas isso dá um peso muito bom curricular. Eu, por exemplo, tenho essas 3 certificações aí que aparecem, uma relacionada à segurança da informação e 2 relacionadas à proteção de dados, e eu tenho essa certificação do símbolo maior, né? Que elas somadas, elas fornecem esse símbolo maior, que é a certificação como Data Protection Officer, ou seja, como encarregado de dados, certificado pela Exim. Inclusive, eu sou professor da Exim agora também. Eles me convidaram para ministrar treinamentos relacionados a isso. Então, para quem quiser aumentar aí o conhecimento, seria isso. E aqui a gente vai para o último slide sobre passos para adequação. Você vai chegar numa empresa, você como consultor jurídico, ou como consultor da área de tecnologia, ou mesmo como consultor em proteção de dados, como eu já disse, é uma área interdisciplinar, ninguém vai resolver nada sozinho, você vai ter auxílio de diversos profissionais para conseguir fazer esse trabalho aí. Você tem que ter comprometimento da alta direção para que ela compre o projeto. Você tem que definir quem são os responsáveis, saber quem é o controlador, quem é o operador, quem é o DPO, que é o mesmo encarregado de dados. Você tem que fazer uma análise de lacunas, que é essa letra C, o Gap Analysis. Você vai fazer um levantamento da situação atual da empresa e saber o que é que falta fazer. Se é tudo, se é só uma parte, se ela já tem, sei lá, 30% feito, se ela não tem nada, isso é o Gap Analysis. Depois você vai fazer um mapeamento de dados. Você vai fazer um levantamento de todos os locais onde existem dados pessoais naquela empresa ou em empresas que ela contrata, em operadores, né? Empresas que ela contrata para fazer o tratamento. Você vai fazer esse levantamento inteiro para saber por onde andam esses dados todos, para que você possa aplicar as medidas de segurança cabíveis.
Você vai, para esses dados todos, levantar as hipóteses de tratamento, que são aquelas bases de dados, aliás, bases legais que eu falei, consentimento, cumprimento de obrigação legal, tutela da saúde, etc, etc. Se for o caso, você vai produzir um relatório de impacto à proteção de dados. Isso aqui também é uma aula só para isso. Eu vou só pincelar isso rapidamente para fechar aqui minha fala. O relatório de impacto você faz quando você sente o cheiro de que aquele tratamento ele pode ter um impacto muito grande nos direitos, garantias e liberdades dos titulares de dados. Digamos que você vai fazer uma coleta em massa de dados biométricos das pessoas. Por exemplo, o TRE, ele coleta a nossa biometria. Se já fosse isso, se isso tiver... aliás, o TRE vai ter que fazer um relatório de impacto à proteção de dados nas próximas coletas biométricas, isso sou eu que estou dizendo, né, a Justiça Eleitoral, porque esses dados ali, embora eles sejam necessários para a eleição, eles são dados pessoais sensíveis e eles têm um impacto muito grande caso eles sejam vazados, caso esses dados caiam em mãos inimigas. Então é interessante que se faça esse tipo de relatório previamente às ações de tratamento de dados. Aí aqui você vai alterar todas as políticas internas da empresa, você vai fazer adequações jurídicas e tecnológicas também no texto dessas políticas. Você vai alterar os procedimentos internos da corporação, você vai capacitar, né, pessoas ali dentro daquela empresa para que elas entendam a importância e se adequem nas suas atividades à proteção de dados. Você vai criar planos de comunicação, de resposta a violações e etc. Você vai ter que saber como lidar com proteção de dados, você vai ter que saber como lidar quando acontecer alguma coisa imprevista, como comunicar os titulares de dados quando acontecerem essas coisas imprevistas, né? Isso aqui é a letra I do slide. A conscientização, eu já falei, né, sobre conscientizar os funcionários, capacitá-los, e você vai sempre fazer auditorias contínuas para verificar se é necessário melhorar em algum ponto desse compliance, dessas ações de conformidade dentro da empresa. Isso aqui é a resposta para tudo o que está nesse slide? Não. Isso aqui é só uma síntese. Existem inúmeros outros passos dentro de cada passo desses. Isso aqui foi eu que levantei mediante as consultorias que eu já fiz. Mas isso aqui não é a bala de prata, não é a solução infalível. É só um exemplo de como fazer a adequação. Então, pessoal, eu deixo aí algumas fotos de livros que eu publiquei, nem estão todos aí, já é desatualizado. Depois eu coloco mais aí em outras oportunidades. Agradeço demais aí, espero ter sido objetivo, sem ferir a qualidade do repasse aí para vocês, que estão numa sexta-feira à noite aí estudando, né? Meus parabéns. E fico honrado, repito, em fazer parte aí do quadro da OAB, numa comissão, no caso, de participar aqui, fazendo esse repasse dos conhecimentos que eu tenho adquirido aí nos últimos anos, tá? Muito obrigado e estou aberto aí para as perguntas. Professor, me permita chamar de professor, porque realmente foi uma aula magnífica, né? Muitos elogios, eu imagino que alguns dos seus pupilos devam estar acompanhando, mas nós temos, por exemplo, o Wildon falou, boa noite, excelente abordagem, professor. A Kátia, excelente abordagem. Eliane Carneiro, Cleobert, é fera. Mas nós temos perguntas também, além de elogios. Muitos elogios, mas nós temos uma pergunta. A Suelene Siqueira pergunta, na visão dos estudiosos do tema no Brasil, os escritórios de advocacia em si são tidos como controladores ou operadores? Quanto aos dados, a Suelene, Suelene. Eu só peço que desligue o microfone enquanto eu estou recebendo eco. Ok, agora melhorou. Quanto aos dados que são decididos pelo tratamento no âmbito dos escritórios, eles são sim controladores, né? Foi o que a gente viu durante a aula, né? Como você colocou, doutora. Claro, se esses escritórios de advocacia fazem tratamentos que eles decidem sobre esses tratamentos, eles são controladores para aqueles tratamentos ali.
Agora, se eles fazem tratamentos em nome de outros controladores, aí eles são operadores naquele momento. Eu espero ter respondido a contento. Mais perguntas? Mas a Suelen também, ela faz uma pergunta, eu não sei se exatamente porque se refere ao OAB Nacional, mas é um tema que eu acho que você pode, sim, responder. Ela pergunta o seguinte: há algum movimento por parte da OAB Nacional em influenciar a ANPD em dispensar a obrigatoriedade de nomeação do DPO para escritório de advocacia? Então, na Constituição Federal, por favor, desligue o microfone de novo. Desculpa. Tranquila, porque vai no automático. Pela Constituição Federal, a gente tem escalonamento previsto, ou seja, aquele 2 pesos, 2 medidas lá do Aristóteles, né? A gente tem, pela Constituição, a gente tem tratamento diverso, por exemplo, para pequenas empresas. A gente sabe disso, né? Que tem esses tratamentos diversos. Acredito eu, e também vários colegas que estudam a área, que vai haver, sim, determinadas discriminações feitas pela autoridade, porque uma das funções precípuas da autoridade, quando vier a entrar em funcionamento, é regular a aplicação da LGPD. Eu até acredito que vá se criar uma lei regulamentando a própria LGPD, que é uma lei mais principiológica, né? Então, eu acredito, eu não sei de nenhuma iniciativa da ordem nesse sentido para dispensar vamos dizer, a nomeação de encarregados de dados nos quadros aí das seccionais aí da OAB. Mas é uma coisa a se pensar, claro, porque cada caso é um caso, né? Então eu acredito que vai surgir esse tipo de pergunta, sim, não somente em relação à OAB, mas a outros nichos de mercado, para que eles possam se adequar à lei sem necessariamente ter que ter um DPO ali. Mas isso não me cabe responder com certeza, né? Isso é coisa que vai ser debatida. Tranquilo? Tranquilo, professor. A Sabrina, ela pergunta assim: uma empresa de TI que vende uma RM de gestão, aí ela colocou entre parênteses, financeira, compras, nota fiscal, para outra empresa, mas não possui acesso aos dados pessoais que as empresas colocam nessa plataforma, podem ser consideradas operadores? Por favor, repita a pergunta. Falhou um pouquinho. Uma empresa de TI que vende uma RM de gestão financeira, entre parênteses, financeira, compras, nota fiscal, para outra empresa. Já entendi, doutora. Cancela o microfone de novo, por gentileza. A Sabrina, eu acredito, né, que você falou, ela diz que uma empresa de software fornece uma solução para uma outra empresa XYZ. Essa empresa XYZ, se ela decide pela necessidade do tratamento, ela é controlador. Se a empresa de software faz qualquer tratamento em nome daquele controlador, ela é sim operador. Tranquilo? Outra pergunta da Suelen. Em relação a esse prazo do artigo 19, você entende que há uma dicotomia no inciso 1º de prazo imediato e inciso 2º, prazo de 15 dias? Li algumas doutrinas que depende do tipo da consulta. Correto, eu concordo com você. O que a gente traz lá do GDPR, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é que tudo deve ser justificado, inclusive esses prazos. A gente tem aí um prazo estabelecido na norma, mas ele pode ser dilatado se justificado. Eu concordo com você. Eu não entendo como dicotomia, eu não me recordo aqui, eu posso até abrir a lei aqui rapidamente, se der tempo, sobre parágrafo 1º, o tratamento de dados, não, é do artigo 19, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, para a gente não gastar tanto tempo, mas eu acho que eu já respondi. Tá? Assim, em formato simplificado, agora eu peguei aqui, realmente eu lembrei, em formato simples, na minha compreensão não há dicotomia. Em formato simplificado é algo bem resumido. Agora, o formato completo, a empresa ela tem que ter um prazo mais elástico, né, para funcionar. Às vezes, você tem
inúmeras bases de dados, inúmeras informações ali coletadas das pessoas, então realmente tem que ter um prazo mais elástico para o detalhamento. Tranquilo? Ótimo. Temos mais uma pergunta. Você poderia discutir sobre a questão de venda de dados e a decisão do TJDF que determinou a suspensão do anúncio do Mercado Livre no mês passado? Tranquilo. Isso já é os primórdios aí da LGPD sendo aplicada, né? Mesmo com as suas sanções ainda não estando em vigor, mas a lei já está em vigor. Esse caso aí, ele também é icônico para o momento, né? O Mercado Livre, na realidade, ele foi oficiado a remover um anúncio de alguém que estava se transformando, que na realidade era um controlador irregular de dados. Alguém, uma empresa ou uma pessoa física, eu não me recordo, estava usando a plataforma do Mercado Livre para vender bases de dados. Então, essa pessoa vai responder de imediato, claro, né, por conta dessa irregularidade, e o Mercado Livre, ele responde caso descumpra o mandamos do judiciário, né, que foi o judiciário que se manifestou. Eu aproveito o momento para falar para vocês o seguinte, uma preocupação que paira na mente aí dos estudiosos da proteção de dados. Enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não surgir, ela não entrar em exercício, em funcionamento, a gente vai ter várias decisões sendo emanadas pelo judiciário, e isso vai criando jurisprudência que pode engessar ou pode prejudicar entendimentos da própria autoridade no futuro. O interessante é que a autoridade já estivesse funcionando e já estivesse regulamentando, né, a aplicação da LGPD. Esse é o meu entendimento de colegas também. Ótimo. Nós temos também a pergunta do Cid William. Na situação hipotética em que uma empresa privada presta serviço a um órgão público e existe um acordo de transferência de dados, como será o tratamento dos dados, visto que existe a LAI, que trata da disponibilidade de informação administrativa ao público? Então, a gente tem teorias, né, como a do diálogo das fontes. É interessantíssima essa pergunta, as outras também foram, claro. Uma lei, ela não vem para anular outra. A gente não vai ter essa antinomia, né, jurídica. A gente trouxe a LGPD para o nosso ordenamento e ela vai conversar com outras normas como a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. A pergunta é interessantíssima porque você vai ter que fazer o casamento entre aquilo que realmente precisa ser fornecido para o público, para quem pede, né, aquelas informações públicas ali, mas o background, ou seja, a infraestrutura por trás daquilo, tem que estar respeitando a LGPD. Elas vão andar em comunhão. Então, é isso que eu estou dizendo. Você vai, mesmo que seja uma relação com um ente privado, com um ente público, você vai ter que fazer as proteções da LGPD e também da LAI naquilo que for pertinente, até porque a LAI ela não é uma carta branca para você acessar qualquer tipo de dado, né? Existem informações que a LAI diz que devem ser divulgadas, né? Devem ser fornecidas. Então seria isso. É um diálogo que acontece entre as fontes jurídicas, né? Ótimo. A Suelen agradeceu todas as respostas. Nós temos mais uma pergunta da Eliane Carneiro. Ela diz pergunta o seguinte: existe alguma responsabilização da contratante em relação a uma contratada que ferir a LGPD? Sim, com certeza. Eu estou olhando o chat aqui, eu abri aqui o YouTube. Só o microfone aí de novo, por gentileza. E alguém já falou aqui, foi a Eline Carneiro, mando meu abraço aí para ela, obrigado pela presença, de todos também, de todas. Ela já falou aqui, ó, ela que falou, né, existe a responsabilização, mas teve outra pessoa que falou que é importante, foi a Sandra, a Helena Frazão, que é muito importante ter um contrato formalizado
entre controlador e operador, exatamente. Deve haver esse instrumento estabelecido entre controlador e operador, e é nesse contrato que vão estar exatamente os limites de atuação daquele operador contratado. E ele, claro, pode sofrer uma ação, entre aspas, regressiva, por conta do controlador responder por alguma irregularidade. O controlador, ele é o primeiro que leva a paulada, né? Ele é quem coloca a cara, a tapa, quando ele decide fazer o tratamento. O DPO, o encarregado de dados, ele não responde, em tese, ele não responde por estar fazendo seu trabalho corretamente. Ele tem que ter essa autonomia. Estou falando agora do encarregado. Mas caso ele cometa uma irregularidade, ele também pode sofrer as consequências disso. Mas o primeiro que vai responder é o controlador, porque foi ele que decidiu sobre a necessidade daqueles dados serem tratados. Aí a gente vai lá para o Código Civil, isso já não é LGPD. E eu não estou fugindo da resposta, eu estou dizendo que a gente bebe na fonte da responsabilização civil, lá com questões de solidariedade, de subsidiariedade, né, que a gente já estudou em outros momentos aí do direito. Beleza? Professor, muitíssimos elogios aqui, mas eu quero deixar a palavra aberta ao presidente em exercício da Comissão de Direito Digital, doutor Júlio. Quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Não, eu só queria agradecer o curso aí do Cleubert, que tenho certeza que está ajudando a todos a esclarecer nesse momento de implantação da lei. E muito obrigado, Cleubert, mais uma vez. Até mais, boa noite a todos. Doutora Risete, deseja fazer alguma consideração? Não, quero só parabenizar mesmo, que o doutor Cleubert fala com muita propriedade do assunto, um assunto que eu não imaginava que fosse ficar tão admirada, porque com a explanação dele, ganhou mais um admirador aí desse assunto. Obrigada, boa noite a todos. Então, professor, nós temos mais uma pergunta aqui. Diante do princípio da autonomia contratual, a solidariedade do artigo 42 pode ser afetada em um contrato entre operador e controlador? Suelen, não pode, porque o artigo 42 é exatamente um exemplo de responsabilidade objetiva, né? Então, ele de cara dispensa aí a produção de provas nesse sentido. Claro que isso vai ser analisado, mas é responsabilidade objetiva. Não tem como você, num contrato, ir contra a legis, né? A gente sabe disso. Não é possível. Tranquilo? Tranquilo. Professor, como você tem acompanhado aí também o chat, muitos elogios, parabenizando. Eu espero, e falo em nome da ordem, que através do nosso presidente da Comissão de Direito Digital, que em um momento próprio, né, adequado, futuramente, nós queremos ter a tua presença em um evento real, físico, presencial aqui no Palácio da Cidadania, onde possamos ter muito mais conteúdo, porque, como você bem disse, é cansativo, apesar de ser uma plena sexta-feira, o tema ser muito interessante, mas nada se compara à presença, ao calor físico, né? E nós queremos muito, futuramente, claro, com sua agenda, sua disponibilidade, fazermos aqui dentro da sede da OAB, no nosso auditório, receber para um evento presencial. Confirma, presidente? Sim, o Cleubert é sempre bem-vindo para ministrar e nos ensinar a cada dia. Exatamente. Então, fica assim o nosso agradecimento em nome da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins. Agradecemos profundamente todo o seu tempo, teu conhecimento passado nessa noite, e que tenhamos um bom final de semana, que se cuidem, usem máscara, álcool em gel, e vamos ser felizes aí nesses dias, tá? Deus abençoe todo mundo. Um tchau.
Tchau, boa noite aí a todos aí, obrigado pelos elogios, e meus alunos que são mais íntimos comigo dizem até que eu não estou aqui, né, que isso aqui é só um holograma que eu criei para dar aula para vocês, né, eu estou em Paris nesse momento bebendo algum vinho, estou apenas brincando, tá, se cuidem mesmo, estamos juntos, me encontrem pelo Instagram, no Facebook, no meu próprio site que está aí exibido na tela aí, vou até tirar aqui o compartilhamento, e... estou às ordens, eu costumo responder tudo que eu respondo, às vezes demora, mas eu sempre respondo. Foi uma honra, um abraço, se cuidem, tá bom? Boa noite, bom fim de semana. Muito obrigada, professor, muito obrigada às pessoas que nos acompanharam, os alunos, os acadêmicos, os bacharéis, os advogados que nos acompanharam nessa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Olha o dedinho aqui.